sobre sentimentos e a sombra de Carl Jung. Nesse vídeo eu vou apresentar os meus comentários, eu vou dividir em duas partes. Esse primeiro vídeo vai falar mais sobre as questões técnicas, ali as minhas impressões gerais sobre o livro, e o segundo vídeo vai falar, a parte 2, vai falar sobre os aspectos que eu considerei que mais me chamaram a atenção, os aspectos conceituais, as coisas que mais me tocaram ao ler o livro. Em relação à estrutura do livro, ele é um livro curtinho, ele tem menos de 100 páginas. Em relação à complexidade da leitura, ele é o primeiro livro de Carl Jung que eu leio. Então, eu não sei falar para vocês se ele é o mais complexo ou menos complexo dentre as obras de Jung, mas eu diria que, do ponto de vista de leitura, ele é um livro mediano, porque tem alguns momentos que a gente realmente precisa voltar ali em alguns parágrafos, voltar a entender um pouco melhor o que ele queria dizer ali. Tem a questão da tradução também, porque a obra original ela foi escrita em alemão, e aí, obviamente, quando tem uma tradução para outros idiomas, né, nesse caso para o português, que foi o idioma que eu li, eu sinto que tem algumas coisas que ficam um pouco soltas, não devido ao raciocínio, à estrutura ali da linguagem em si, mas devido à tradução. Mas não é nada que dificulte muito a leitura. Às vezes a gente tem que realmente voltar, ler o parágrafo de novo, mas é possível de entender. Outro aspecto que tem a ver com essa questão da complexidade também, na minha percepção, foi referências a trechos bíblicos, a trechos mesmo, né? Eu não conheço tanto da Bíblia, então eu acredito que se uma pessoa entende mais tanto o Novo Testamento, Antigo Testamento, alguns dogmas, é interessante porque a leitura ela faz menção a muitas coisas que foram escritas na Bíblia, e é interessante, né? Quanto mais você souber da Bíblia, talvez se você conhece muito do texto bíblico, quando você lê esse livro, você vai se identificar mais e vai conseguir pegar ali mais conceitos, porque tem fases ali, trechos do livro que ele compara, coisas que foram escritas no Primeiro Testamento, no Segundo Testamento. Outra questão que me chamou a atenção também em relação à escrita foi os assuntos relacionados à religião. Ele fala muito sobre questões religiosas em vários trechos. Eu esqueci de comentar, né, de mencionar no comecinho do vídeo, mas a estrutura desse livro é em forma de pergunta e resposta. Foi como se fosse uma palestra que Jung deu, e aí eles tiveram ali as fitas, né, porque muito antigamente, eles tinham ali as fitas gravadas e aí eles transcreveram e fizeram ali, registraram o livro. É um livro muito rico em termos de conhecimento de fato do Jung, e o interessante é porque ele trouxe assuntos diversos. Ele fala muitas coisas que são curiosas e que eu vou trazer até mais no segundo vídeo, que tem a ver com as ideias ali que foram apresentadas, mas ele traz temas muito diversos, muito curiosos até de entender como ele pensava sobre, por exemplo, astrologia, sobre a existência de ETs, e ele traz esses conceitos, e isso só é possível porque tem essa estrutura, né, de pergunta e resposta, e que fica ali registrado como um livro para a gente ter acesso ali aos pensamentos, a forma com que ele entendia e passava determinados assuntos. E em relação ao livro como um todo, é isso. Eu vou fazer o segundo vídeo agora explicando um pouquinho mais as fases ali, né, os trechos do livro que mais me tocou. É uma leitura que eu recomendo, e aí só tem esses pontos de atenção, mas nada que te impeça de ter uma boa leitura ou de compreender o que ele quis trazer ali com as palavras dele. É isso, agradeço a atenção de todos vocês. Eu vou deixar o link desse livro também aqui nos comentários. É um link que ele tem a vinculação de afiliado, então quem puder e quem quiser comprar o livro e puder usar o link, eu agradeço muito, que ajuda o trabalho do canal também. Muito obrigada!